Fala, meu guerreiro, minha guerreira, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula sobre o artigo 5º da Constituição, que é um artigo muito importante. Pessoal, a gente tem, né, o direito constitucional, a Constituição, com seus 200 e poucos artigos, mas o artigo 5º é o coração da nossa Constituição. Então, a gente vai começar agora o estudo do artigo 5º e a gente vai passar por todos os 78 incisos, porque sempre cai em concurso público a letra da lei, cai algum inciso do artigo 5º, porque ele é realmente muito importante e é o que mais cai aí em prova, é o inciso mais recorrente, é o artigo mais recorrente da Constituição. Então, bora lá estudar a fundo o artigo 5º da nossa Constituição. Pessoal, começando aqui pelo caput, né, do artigo 5º, caput significa cabeça, o que está ali, o enunciado do nosso artigo 5º, tá certo? E no artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Então, pessoal, percebam que aqui, esse caput do artigo 5º, ele traz algumas informações importantes para a gente. Ele traz aqui que titulares dos direitos fundamentais serão os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, né? São os titulares. É para quem eu vou proteger o direito à vida, à liberdade, à segurança, à igualdade e à propriedade. Mas, embora não esteja na lei, pessoal, aqui eu também vou acrescentar o turista, que é aquela pessoa que está apenas de passagem pelo Brasil, e vou acrescentar também a pessoa jurídica, que é, por exemplo, uma empresa. Então, direitos fundamentais também serão protegidos para a empresa. Claro, né? Óbvio que não serão todos. Por exemplo, direito à vida não tem como eu matar uma pessoa jurídica, né, pessoal? Mas direito, por exemplo, à honra, direito à imagem, dano moral, dano material, pode sim ser enquadrado para pessoa jurídica, tá certo? Então, anota aí que eu tenho esses aqui como sendo os titulares dos direitos fundamentais. E quais são os direitos fundamentais? É vida, é liberdade, segurança, igualdade e propriedade. Então, pessoal, todos os 78 incisos do artigo 5º vão falar sobre esses direitos aqui: a vida, a liberdade, a segurança, a igualdade e a propriedade. Para quem? Para todo brasileiro, estrangeiro residente no país, turista, toda pessoa humana que está no Brasil vai ter acesso a esses direitos fundamentais, que afinal, direito fundamental é um direito humano positivado na Constituição, e também alguns vão se enquadrar para pessoas jurídicas. Então, bora lá começar a analisar cada um deles. Primeiro de todos, o direito à vida. Pessoal, o direito à vida, ele tem uma subdivisão. Eu tenho a vida, o direito de continuar vivo, de não ser morto, mas eu também tenho o direito de ter uma vida digna. Então, preste atenção. Direito à vida, o direito fundamental à vida, ele não se esgota apenas em eu estar vivo, não esgota apenas em eu ter uma vida, mas também ele precisa ser uma vida digna. Então, não adianta eu viver se eu não tenho dignidade. Então, o Estado, ele precisa proteger o direito à vida e uma vida digna, que as pessoas tenham acesso a uma vida digna. E como vocês já sabem, nenhum direito é absoluto. Então, eu sempre vou ter uma relativização do meu direito, até mesmo o direito à vida. E qual seria a relativização do direito à vida? Por exemplo, a pena de morte no caso de guerra declarada, que a gente vai estudar ainda as penas permitidas e as penas proibidas nessa aula, que está dentro do artigo 5º, mas a gente já adianta que existe a possibilidade, sim, de ter pena de morte no Brasil, que vai ser quando a gente tiver em uma guerra declarada. Então, existe, sim, a possibilidade de ter pena de morte, que é quando a gente tiver em uma guerra declarada. Então, eu percebo que o direito à vida
mesmo sendo um direito de uma expressão tão forte, porque afinal, sem a vida não tem como eu exercer os outros direitos, ele também pode ser relativizado. Um outro exemplo é, por exemplo, o aborto. O aborto ele é ilegal no Brasil, mas ele vai ser legalizado quando, por exemplo, for resultante de uma violência sexual. Então, vai ser permitido o aborto, ou seja, uma relativização do direito à vida. Outro exemplo também é a legítima defesa, né? Quando você usa os meios necessários para impedir, né? Para cessar a injusta provocação de outrem, então você está usando ali os meios necessários para proteger a sua vida. E se por proteger sua vida você acaba tirando a vida de alguém, você não vai responder por homicídio, porque naquela situação ali você precisou agir daquela forma. Então tem uma excludente de ilicitude, que a gente estuda lá em direito penal. Então percebam que existem várias situações em que eu posso relativizar o direito à vida. Então, nenhum direito é absoluto, nem mesmo a vida. Outra consideração importante que vocês precisam saber é que não existe hierarquia entre os direitos. Então, anotem aí, ó. Não há hierarquia entre os direitos. Professora, mas direito à vida é um direito tão importante, ele não é mais importante do que os outros, não? Não, ele não é mais importante do que os outros. Nenhum direito é absoluto e não existe hierarquia entre os direitos. Todos os direitos têm a mesma importância. O que vai acontecer é que, no caso concreto, quando eu for avaliar a aplicação daquele direito, pode ser que um direito se sobressaia ao outro. Pode ser que naquela situação um direito seja mais importante do que o outro, mas vai ser só naquele caso concreto, porque no geral não existe hierarquia. Porque se eu dissesse que existe hierarquia, eu não poderia relativizar aquele direito. Se eu disser para vocês que a vida é o direito mais importante e ele está numa posição hierárquica superior aos demais, eu não poderia ter uma relativização desse direito. Por exemplo, quando eu tenho a permissão do aborto, eu tenho uma situação em que a vida da mãe não está em risco. Então, não é uma vida por outra vida. Eu tenho outras situações em risco, que é, por exemplo, a questão do que a mulher passou por ter sido vítima de um crime de violência sexual, aquela violência física que ela passou, a questão mais subjetiva daquela mãe, o trauma que ela passou. Isso vai se sobrepor ao direito à vida daquele que ainda vai nascer, que seria o seu filho. Então, perceba que quando eu tiver uma colisão entre direitos, é no caso concreto que eu vou avaliar qual direito vai se sobrepor ao outro. Não sendo no caso concreto, não existe hierarquia entre os direitos fundamentais. Aqui eu trouxe para vocês algumas considerações sobre o aborto, que é justamente uma causa de relativização desse direito à vida. Então, sempre que a gente estiver estudando os direitos, eu vou trazer para vocês as situações de relativização, quando é que esse direito vai poder ser violado sem haver uma responsabilidade por isso. O aborto, né, é a proteção da vida intrauterina, ou seja, aquele que ainda vai nascer, e o Código Penal, ele proíbe a prática do aborto. E a provocação de interrupção prematura da gravidez, que é o nome jurídico do aborto, é uma conduta considerada criminosa, inclusive está lá tipificada no Código Penal nos artigos 124 a 126, que aí tem o aborto praticado pela própria mãe, o aborto praticado por terceiro, enfim, tem as situações lá do crime de aborto. Porém, existem duas exceções, ou seja, a situação em que não vai haver a penalização, não vai haver a criminalização desse aborto, que eu vou poder violar a vida intrauterina, violar o direito à vida daquele que ainda vai nascer, mas eu não vou responder criminalmente por isso, que é quando nós estivermos diante de um aborto necessário, ou também chamado de aborto terapêutico, esse daqui, ó, que é quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, porque seguindo o princípio da continuação, né, da família, a gente defende que quando tiver em risco a vida da mãe e do bebê, vai priorizar a vida da mãe, vai priorizar a vida da gestante. Então, esse é o chamado aborto terapêutico ou aborto necessário. E a gente tem também o aborto sentimental, ou também chamado de aborto humanitário, que é quando a gravidez resulta de estupro e o aborto foi precedido de consentimento da gestante ou quando é incapaz seu representante legal, ou seja, quando o aborto é resultante de uma violência sexual, a mãe ela vai decidir se ela quer ou não ter a criança. Se ela for menor de idade, aí é o representante legal quem vai decidir isso. Então, assim,
quando a gravidez for resultante de uma violência sexual, a mãe tem o direito de escolher se ela quer ou não praticar o aborto, tá certo? E a observação, o STF em 2012, no julgamento da ADPF número 54, identificou uma terceira hipótese ao declarar a inconstitucionalidade da criminalização da interrupção da gravidez de feto anencefálico. Pessoal, o que seria um feto anencefálico? É quando comprova que a criança tem anencefalia, que é um problema cerebral que faz com que aquela criança não tenha como sobreviver. Então, assim, quando se comprova que a criança não vai ter como sobreviver, aí é permitido o aborto, porque vai evitar o sofrimento tanto da criança como também da mãe. Então, essas são situações em que eu vou ter uma violação do direito à vida, mas quem vai fazer essa violação não vai responder criminalmente por isso. Por quê? Porque existem essas exceções. Então, o que é importante saber aqui, que nenhum direito é absoluto e até mesmo o direito à vida, ele pode sim sofrer limitações, mas essa limitação, ela precisa ter uma previsão constitucional, ela precisa ter uma previsão legal para poder ela ser válida, tá certo? E vamos continuando. Como isso cai em prova, professora? Analise a assertiva. O direito fundamental à vida, por ser mais importante que os outros direitos fundamentais, tem caráter absoluto, não se admitindo qualquer restrição. E aí, pessoal, certo ou errado? É errado, muito bem. Eu acabei de explicar para vocês. Nenhum direito é absoluto, nem mesmo a vida, e não existe direito mais importante do que o outro, porque não há hierarquia entre direitos fundamentais. Nenhum direito é absoluto, então admite sim restrição. Por isso que a questão está errada. Inciso 1º do artigo 5º vai trazer para a gente o direito da igualdade, o princípio da igualdade. E essa igualdade, pessoal, a gente precisa diferenciar ela em duas. Eu tenho a igualdade formal e a igualdade material. Isso costuma cair em prova, tá? Então, preste atenção. O que seria igualdade formal, professora? Igualdade formal é a igualdade perante a lei. Ela se refere à interpretação e aplicação igualitária de um diploma normativo já existente. Quando eu falo de igualdade formal, eu falo igualdade perante a lei, porque aquela lei ela deve ser aplicada para todas as pessoas de forma igual. Eu não tenho que ter distinção, por exemplo, só vai aplicar a lei para o pobre, ou para o branco, ou para o preto, ou para a mulher, ou para o homem, tá certo? Então, a lei ela vai ser aplicada para todos de forma igualitária. Quando eu falo de igualdade material, aí é igualdade diferente. Essa igualdade é igualdade na lei e não perante a lei, ou seja, essa igualdade está na esfera abstrata e genérica, que é na fase de criação do direito, porque eu posso, na hora de criação da lei, fazer uma lei específica para determinado grupo de pessoas. Por exemplo, nós temos a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha se enquadra para homem? Não, de jeito nenhum. Não é João da Penha, é Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, ela é para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Então, vai ser para mulher. Ah, professora, então tá errado. Eu não posso ter uma lei que protege só uma parte da população, só um grupo determinado de pessoas, sendo que eu devo seguir o princípio da igualdade. Aí é que você se engana. Pode sim ter isso porque é igualdade material. E o que é igualdade material? É eu tratar os desiguais como os desiguais para conseguir promover justiça. Então, não é justo que eu trate homens e mulheres vítimas de violência doméstica da mesma forma, sendo que a quantidade de mulheres que são assassinadas todos os dias, a todo minuto, no Brasil e no mundo, vítimas de violência doméstica, é muito, muito maior do que o caso de um homem que seja vítima de violência doméstica. Então, quando eu tenho um grupo de pessoas que está precisando de uma atenção maior do Estado, o Estado precisa sim dar essa atenção maior para poder lhe promover justiça. Então, nem sempre tratar as pessoas de forma igual promove-se justiça. Um exemplo clássico, concurso público. Quando você estuda para concurso público, qual é a primeira fase? É a fase objetiva, né? Que a banca vai avaliar um critério intelectual, né? Se você tem capacidade de entendimento daquele assunto. Homem e mulher faz a mesma prova objetiva? Faz. Agora, quando a gente vai para o TAF, que é o teste de aptidão física, que a avaliação não vai ser uma avaliação intelectual, mas sim uma avaliação da sua condição física para conseguir fazer as atividades que requerem mais esforços na polícia, por exemplo. Nesse caso, o TAF vai ser diferente de homem para mulher? Vai.
E qual é essa igualdade? Igualdade material. Por quê? Porque é comprovado biologicamente que o homem ele tem uma resistência física maior do que a da mulher. Então, a força empregada pelo homem para fazer determinado exercício é menor do que a força empregada para a mulher fazer o mesmo exercício. Então, é necessário que eu tenha um TAF diferente para que eu tenha igualdade. Senão, se o homem e a mulher fizer o mesmo TAF, a mulher vai estar exigindo mais dela do que do homem, por conta desse condicionamento físico que do homem é mais forte. Então, nesse caso, é necessário ter TAFs diferentes. O que não seria justo era que só o homem precisasse fazer o TAF. Eu preciso tratar as pessoas de forma igual e desigual na medida da desigualdade, para não gerar mais desigualdade. Então, quando eu coloco um TAF para o homem e outro TAF para a mulher, eu gero uma justiça, eu gero uma igualdade material, que é a famosa frase: devemos tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais na medida de sua desigualdade. Aqui eu estou só explicando para vocês o que eu acabei de falar, tá certo? Inciso segundo vai dizer o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É aquele famoso meme, né? Não sou obrigada a nada. Realmente ninguém é obrigado a nada. Você só é obrigado a fazer aquilo que a lei diz que você é obrigado a fazer. Você só pode deixar de fazer algo se a lei disser que aquilo é crime, que aquilo é errado. Se não for, você pode fazer o que você quiser, desde que você não viole o direito de outra pessoa e desde que não tenha uma lei dizendo que aquela conduta ela é proibida. Então, esse meme não sou obrigada a nada, ele é encaixado perfeitamente na Constituição. Realmente, ninguém é obrigado a nada senão em virtude de lei. Então, eu só posso ser obrigada a fazer algo se a lei estipular, né? Eu só posso ser obrigada a fazer alguma coisa se a lei me obrigar a fazer, e eu só posso deixar de fazer algo se a lei estiver dizendo que aquilo é crime. Se não é crime, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Então, aqui a gente tem o princípio da legalidade. Segundo a jurisprudência do STF, ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial. É dever da cidadania opor-se à ordem legal. Pessoal, isso aqui é muito importante, ó. Super importante. Você, que é um futuro policial, um futuro guarda municipal, você que está estudando para concurso, quando você conseguir entrar na corporação, você vai ter uma ordem de hierarquia. Então, vai ter alguém que está acima de você. Você sempre vai ser subordinado a alguém. E você deve cumprir as ordens que o seu superior te manda. Mas se o superior te mandar fazer uma coisa que não é legal, uma coisa que é contra a lei, você é obrigado a fazer? Não. E se você fizer, você comete abuso de autoridade, você comete crime junto com a autoridade que te mandou. Por quê? Porque ninguém é obrigado a nada, senão em virtude de lei. Então, você não é obrigado a fazer algo que é ilegal. Então, se alguém te manda fazer uma coisa errada, você não pode dizer, eu fiz porque eu devia obediência a ele. Não, ninguém está acima da lei, tá certo? A lei, ela está no topo e todo mundo está embaixo. Então, se o seu superior te manda fazer uma coisa contra a lei, você não deve fazer, porque ninguém está acima da lei. Não é crime de desobediência, tá certo? Você não pode fazer nada que a lei proíba. Se a lei está proibindo, você não pode fazer, independentemente de quem venha, de onde venha essa ordem. Tranquilo? Outro ponto que merece destaque é sobre o princípio, sobre esse princípio, a diferença entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. Pessoal, super interessante isso aqui também. O princípio da legalidade exige uma obediência à lei em sentido amplo, ou seja, você deve obediência a todo ato normativo, seja um decreto regulamentar, seja uma portaria, seja uma lei mesmo, uma lei ordinária, uma lei, uma medida provisória. Então, toda espécie de lei, toda espécie de norma, você tem obrigação de obediência, que é justamente o princípio da legalidade. Legalidade vem de lei, seguir a lei. Agora, quando eu falo o princípio da reserva legal, aí é diferente. Reserva legal é em sentido mais estrito, tá certo? Que exige que tenha uma lei formal para regulamentar certos atos. Por exemplo, eu não vou ser obrigada a fazer alguma coisa se não tiver uma lei formal, e uma lei, uma medida provisória, uma lei complementar. Por exemplo, crime. Para uma conduta ser considerada crime, tem que ter uma lei formal dizendo que é crime. Eu não posso ter, por exemplo, um decreto.
uma lei municipal dizendo que determinada conduta é crime. O Código Penal, quando a gente estuda direito penal, a gente vê que temos lá o princípio da reserva legal. Então, não é simplesmente o princípio da legalidade, é da reserva legal. Eu só posso ser obrigada a fazer algo se tiver uma lei formal dizendo que aquilo não pode ser feito, dizendo que aquilo é crime. Então, por exemplo, o novo crime que a gente tem agora, o crime de perseguição, que é um crime recente, né? Foi colocado no Código Penal recentemente, o crime de perseguição. Só é considerado crime de perseguição se tiver uma lei formal. Se for em uma lei não formal, se for num decreto, numa portaria, aí não tem como ter força normativa de realmente ser um crime, tá certo? Então, reserva legal é quando exige que a conduta seja regulamentada em uma lei formal. E o princípio da legalidade, no sentido mais amplo, é qualquer norma, qualquer lei aí que tem força normativa, pode ser portaria, pode ser regulamento, pode ser qualquer um desses, tá certo? Que normalmente decretos e regulamentos tratam de coisas não tão sérias como, por exemplo, um crime. Inciso terceiro, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Pessoal, direitos fundamentais nada mais são do que direitos humanos positivados dentro de uma Constituição. Então, quando eu falo da tortura, eu estou falando de algo muito sério, tortura, de algo muito sério, pessoal, que vem de uma luta muito forte para proteger o direito da pessoa humana. Então, a tortura é algo tão ruim, é algo que fere tanto a dignidade da pessoa humana, que eu não tenho nenhuma previsão existente no ordenamento jurídico brasileiro que admita a tortura, porque a tortura representa uma ofensa muito grande contra a nossa Constituição, contra a proteção à dignidade da pessoa humana, contra o princípio basilar da nossa ordem, que é respeitar a dignidade de todas as pessoas. Então, cuidado. Eu disse a vocês que nenhum direito ele é absoluto, tá certo? Todo direito pode ser relativizado. Mas quando eu falo de tortura, não existe nenhuma exceção para ser permitida a tortura. Aí eu até brinco com os alunos dizendo assim, ó, pode matar e não pode torturar, porque eu posso ter pena de morte no caso de guerra declarada, mas tortura eu não posso. Então, pode cair em prova dizendo para vocês que é permitida a tortura no caso de guerra declarada. Aí você fala, eita, se pode matar, deve poder torturar. Não pode, tá? Tortura é totalmente, absolutamente, falo isso tranquilamente para você, leve essa informação para sua prova, tortura é totalmente proibida no nosso ordenamento. Não existe nenhuma exceção que permita a prática de tortura, tá certo? Totalmente vedado. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Pessoal, o que é vedado? Vedado significa proibido. Memoriza isso. Vedado significa... Eita, que minha letra tá péssima hoje. Vedado significa proibido. Então, é muito importante vocês conhecerem essas palavras. Por quê? Porque às vezes cai na prova e você sabe o que é, mas você não sabe a palavra. Vedado quer dizer proibido, não é permitido, tá? Aí cai em prova. É livre a manifestação do pensamento sendo permitido o anonimato. Errado. Sendo proibido o anonimato. Certo, é proibido o anonimato. O que quer dizer isso? Todo mundo tem a livre manifestação do seu pensamento. Então, eu posso simplesmente manifestar o que eu estou pensando, a minha opinião. Por exemplo, eu posso chegar e dizer, ó, não concordo com o prefeito da minha cidade, eu acho que a política dele está super errada, eu acho que ele não está fazendo um bom trabalho. Eu posso falar isso? Posso, perfeitamente, é minha liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão é você dar a sua opinião. Ó, não concordo, algum aluno fala, ó, não gostei da sua aula, Evelyn, achei sua aula chata, não estou gostando da sua aula. Essa pessoa pode falar isso? Pode. Liberdade de expressão. Você tem o direito de se expressar como você quiser. Agora, o que não pode é o anonimato. Então, você não pode, por exemplo, criar um perfil fake na internet para falar mal da minha aula. Não pode. Por que que não pode? Porque você precisa se identificar. E por que isso, professora? Porque quando você se identifica, eu consigo garantir que a pessoa contra quem você está manifestando sua opinião possa se defender. Então, assim, é a questão de proteger o direito do outro. Se você fala que não gostou da minha aula, eu tenho o direito de saber quem é você que está falando isso. Eu tenho o direito de saber, por exemplo, se você, além de dizer que não gostou da aula, você, por exemplo, fala palavras que me atingem,
que fere a minha honra, que fere a minha imagem, e isso vai me prejudicar. Então, você tem a liberdade de falar o que você pensa, mas eu também tenho o direito de saber quem é você e poder me defender das suas acusações. Eu tenho o direito também de processar você, por exemplo, se a sua manifestação feriu a minha honra, feriu a minha imagem, causou algum prejuízo, algum dano moral ou material. Então, é por isso que a gente não permite que tenha o anonimato. Você fala o que você quiser, mas você tem que saber que você vai ouvir também uma resposta contra quem você está manifestando o seu pensamento. Por isso que tem que ser de forma de você se identificar, né? Não pode ser de forma anônima, tá certo? Cuidado! Com base na vedação ao anonimato, o STF veda o acolhimento de denúncias anônimas, que também é chamado de denúncia apócrifas. Não pode ser instaurado um procedimento formal de investigação com base unicamente em uma denúncia anônima. Porém, a autoridade policial tem o dever de averiguar a situação. Vamos lá, pessoal. O que seria a denúncia anônima? A gente estuda anônima. A gente estuda lá em processo penal que a comunicação do crime pode chegar à polícia de várias formas. E uma das formas de chegar até o crime, a gente chama de delatio criminis inqualificada, é justamente quando você não se identifica, seria a denúncia anônima. Então, quando eu ligo para o delegado para informar de um crime e eu não me identifico, eu tenho uma colisão aí. De um lado, a questão da segurança pública, né? De você estar falando da existência de um crime, você está comunicando um crime, e do outro lado, a questão da proibição do anonimato. Então, eu tenho esses dois direitos aqui colidindo. O que acontece? O STF já pacificou o entendimento do seguinte: a gente deixa que você faça de forma anônima, porque a gente sabe que naquela situação ali você não está querendo prejudicar ninguém, você está querendo informar ao delegado a ocorrência de um crime. E você se identificar pode prejudicar e colocar em risco a sua própria segurança. Então, o delegado ele é obrigado a receber a denúncia anônima, mas ele não pode, com base na denúncia anônima, instaurar o inquérito. O que é que ele tem que fazer? Ele recebe a denúncia anônima, ele vai lá e verifica a procedência dos fatos. Então, recapitulando, a gente acolhe a denúncia anônima, mas a gente verifica antes de instaurar um procedimento. Então, pode cair essa questão tanto aqui em direito constitucional, como lá em processo penal. E você tem que saber que, embora haja a vedação ao anonimato, o STF, ele aceita que haja a denúncia anônima, mas o delegado é obrigado a, antes de instaurar o inquérito, verificar a procedência dos fatos. Se ele, por exemplo, liguei para a delegacia e disse, está acontecendo um crime aqui na rua tal, que tal pessoa cometeu. O delegado não pode instaurar o inquérito com base nisso, ele tem que ir lá na rua tal e verificar se tal pessoa realmente cometeu o crime. Se ele verificar que realmente ocorreu, aí sim ele instaura o crime, tá certo? Instaura o inquérito, tá certo? Então, cuidado com isso. Denúncia anônima aí, nesse caso, não vai ferir a questão da proibição do anonimato, desde que o delegado verifique a procedência das informações. Outro posicionamento também importante no STF é que, com base no direito à manifestação do pensamento e no direito de reunião, que a gente vai estudar ainda, o STF ele considera constitucional as manifestações de quem defende a legalização de drogas ou de qualquer substância entorpecente específica, por exemplo, a marcha da maconha. E, por analogia, também é possível entender que isso se aplica a quem defende publicamente a legalização do aborto, ou seja, já vi cair uma questão em prova também nesse sentido. A gente fala sobre a liberdade de pensamento, eu falo o que eu quero. Só que se essa minha fala for uma apologia ao crime, por exemplo, aí eu não vou ter essa manifestação do pensamento. Porém, em casos específicos, que seria aí a defesa do uso de legalização das drogas, defesa do uso das drogas, aí a gente permite. Por quê? O STF entendeu que isso não fere a Constituição, porque em vários países a gente já tem a legalização da maconha. Então, eu não estou defendendo ali que a pessoa tem que praticar crime, que a pessoa tem que roubar para poder conseguir consumir a droga. Mas eu estou falando que o uso da droga não deveria ser crime, porque não é uma questão de criminalização, e sim de saúde pública. Então, as pessoas que defendem a questão da legalização da maconha é muito ligado a isso, é uma questão de saúde pública, é um vício que tem que ser tratado. Por exemplo, o álcool, por exemplo, o cigarro, que antigamente era proibido e hoje é
permitido. Então, quem defende a legalização da maconha está apenas utilizando a sua liberdade de pensamento. O que não pode durante a passeata ali, a marcha da maconha, eu estar fumando maconha. Aí não tem como, né? Porque eu estou cometendo crime. Porque eu tenho que solicitar ali a legalização para poder usar, e não ir usar a maconha enquanto estou naquela reunião ali defendendo. E outro tipo de manifestação também seriam as pessoas que defendem a legalização do aborto, que também é defendido que é um caso de saúde pública e não de criminalização. Então, quem defende também a legalização do aborto não está cometendo crime. Então, perceba que essas pessoas não estão incitando os outros a praticarem crime, estão solicitando ao poder público que deixe de considerar essa conduta como um crime. Então, tem aí uma diferença. Então, nesse caso, é uma expressão aí do princípio da manifestação do pensamento. Inciso 6, inciso 5º do artigo 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de uma indenização por dano material, moral ou à imagem. Aqui, pessoal, está falando sobre um direito de resposta que tem muita ligação com a liberdade de pensamento. Porque assim, eu falo o que quiser, mas aí contra quem eu falei tem o direito de se defender. A gente vê muito isso acontecendo no período de eleições. Por exemplo, eu sou candidata a presidente do país, professora Evelyn, candidata a presidente do país. E professor Alberto é candidato também a presidente do Brasil. Aí a gente vai nesses programas de televisão que sempre recebem, né, os candidatos para poder falar sobre suas campanhas. Aí eu chego lá e começo a falar muito mal do professor Alberto, né? Eu digo que ele não vale nada, que ele vai roubar o país e que ele não deve ganhar. Ao invés de falar bem de mim, eu começo só a falar mal do professor Alberto. Aí o professor Alberto assiste a entrevista. O que ele tem que fazer? Como eu exerci um direito meu, que foi a minha liberdade de pensamento, eu estou pensando aquilo, eu posso falar, e me identifiquei, o Alberto vai ter direito de que, embora eu possa expressar o meu pensamento, eu também vou ser responsabilizada pelo que eu fiz. O Alberto está lá assistindo a matéria, ele faz o quê? Eita, Evelyn está falando isso de mim, eu tenho que me defender, meus eleitores vão acreditar nisso, é tudo mentira. Aí Alberto liga lá para o programa de TV e fala, de acordo com o artigo 5º, inciso 5º da Constituição, é garantido o direito de resposta. Ou seja, se a pessoa que falou mal de mim me atingiu e eu quiser me defender, vocês têm que assegurar o meu direito de resposta. E mais, tem que ser proporcional ao agravo. Não basta eu simplesmente fazer um vídeo e postar no meu Instagram se defendendo. Eu tenho que ir lá no mesmo vínculo de comunicação e ter direito de espaço para fazer a minha defesa. Então, isso é direito de resposta. Então, o Alberto vai lá no mesmo programa de TV, no mesmo horário, e antes de começar, vai ser informado que Alberto veio aqui exercer o seu direito de resposta em relação às acusações que a candidata Evelyn fez dele no dia de ontem, por exemplo. Aí Alberto vai lá e diz, pessoal, isso é mentira, aí vai explicar e tudo mais, e ter o direito de resposta dele, tá certo? E além disso, Alberto ainda vai me processar pelo dano moral, pelo dano material, pelo dano à imagem. Às vezes cai em prova dizendo que cabe só o direito de resposta ou só a indenização. Ou então cai dizendo que é só a indenização pelo dano moral ou só a indenização pelo dano material. Não é, tá certo? Cabe tudo. Alberto vai ter direito de ir lá se defender no mesmo local onde foi feita a acusação, que isso significa direito de resposta proporcional ao agravo. Vai ter direito também de entrar com ação contra mim, pedindo indenização pelo dano moral, que é aquele dano mais subjetivo, por ele ter ficado constrangido com o que aconteceu, o dano material, que é realmente um prejuízo que ele tenha tido, por exemplo, ele perdeu o emprego por conta disso, e o dano também à imagem, né, relacionado à imagem dele como candidato. Então, ele tem direito a pedir indenização de todos esses, e se realmente ficar comprovado que houve, esse dano ele é cumulativo, então ele recebe o dano moral, o dano material, né, o dano à imagem, e também tem direito à resposta, né, direito de resposta que tem que ser proporcional ao agravo. Deu para entender? Tranquilo? Próximo inciso, pessoal. O inciso 6º e o inciso 7º. No inciso 6º, vai dizer que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E no 7º, vai dizer que é assegurado nos termos da lei a proteção à assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Vamos estudar esses dois incisos juntos, porque todos falam sobre liberdade religiosa, tá? Então, eu separei os dois para a gente estudar juntos. No primeiro, tá? No inciso 6º, ele vai falar para a gente
que o Brasil ele é um país laico. O que quer dizer essa laicidade do Estado? Quer dizer que a gente não tem nenhuma religião oficial. Você não é obrigado a seguir nenhuma religião. Alguns países, né, países muçulmanos, por exemplo, eles têm um país que tem um cunho religioso muito forte e que a pessoa é obrigada a seguir aquela religião. E se a pessoa não seguir a religião, a pessoa pode cometer até um crime por isso. Graças a Deus e por nós termos uma Constituição cidadã que respeita a dignidade da pessoa humana e os direitos humanos da pessoa, a gente tem o direito de ter a religião que a gente quiser, inclusive de não ter religião nenhuma também. Se eu quiser dizer que eu não acredito em Deus, ninguém pode me banir, nem querer me prejudicar por isso. Por quê? Porque eu tenho essa liberdade religiosa. Então, cada pessoa é livre para crer no que quiser, tá? Cada pessoa é livre para crer em seus próprios conceitos aí sobrenaturais, espirituais, propostos por qualquer religião, tá certo? Inclusive, não ter religião também, porque isso não vai ferir a Constituição, nem vai ferir também as outras pessoas. E a gente tem que destacar também que essa proteção aos locais de culto tem que ser protegida pelo Estado. Por exemplo, o Estado diz que eu não sou obrigada a seguir religião nenhuma, mas se eu tiver uma religião, eu tenho o direito de exercê-la. Então, vamos supor que eu crio uma religião para adorar o Deus do fogo. Posso fazer isso? Pode, perfeitamente, não tem problema nenhum. Junto aos meus fiéis ali e a gente vai montar um templo e nesse templo a gente vai fazer aí a nossa celebração. O Estado ele não pode me proibir disso. Por quê? Porque o Estado ele tem que respeitar o culto, o local de culto religioso. Respeitar as igrejas, as assembleias, os centros espíritas, todos os locais ali que tem uma expressão religiosa. Inclusive, é por conta disso que a gente tem imunidade tributária. Olha que interessante. Quem tem um local assim que é destinado a ter essa assistência religiosa, né? Por exemplo, uma igreja, não paga tributo no imóvel. Por quê? Porque tem imunidade tributária, justamente para proteger ali o local de culto e suas liturgias. E segundo o STF, essa imunidade alcança os cemitérios, que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso, abrangidas pela garantia desse dispositivo constitucional, sendo vedada, portanto, a incidência do IPTU sobre eles. Ou seja, o cemitério também, né, que tem aí uma extensão religiosa, também não vai pagar IPTU, nem os prédios que funcionam igrejas e assembleias, eles têm essa chamada imunidade tributária, tá? Olha como é interessante, tudo isso vem justamente desse direito de liberdade de crença religiosa. Em relação ao inciso 7º, esse dispositivo ele garante que os representantes de qualquer religião tenham a possibilidade de prestar uma assistência às pessoas que estejam em entidade de internação coletiva. Por exemplo, a pessoa está presa, né? Está presa lá no presídio cumprindo pena. Essa pessoa tem direito de exercer a sua religião. Por quê? Quando você está preso, você tem suspenso o seu direito de liberdade de locomoção, mas você continua sendo uma pessoa que tem direitos fundamentais, inclusive o direito de ter uma religião. Então, o Estado ele garante que o líder da religião possa ir lá no presídio e dar uma assistência a essas pessoas. Então, o poder público ele não pode proibir que as pessoas façam assistência religiosa, tanto nos presídios, como nos hospitais, manicômios, aonde tiver aí uma internação coletiva, a pessoa não tiver como ir até a igreja pode ir até você, tá certo? E vamos agora para o inciso 8º. O inciso 8º diz o seguinte: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Bora lá destrinchar aqui esse inciso. Pessoal, esse inciso fala da famosa escusa de consciência. Trata-se de uma garantia que estabelece que, em regra, ninguém vai ser privado de direitos por não cumprir uma obrigação legal a todos impostas, em relação à sua religião, à sua convicção política ou filosófica. Porém, quando o Estado ele impor uma prestação alternativa, você vai ter que cumprir essa prestação alternativa. Dá um exemplo, professora, para ficar mais claro? Dou. Por exemplo, testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová é uma pessoa que participa de uma religião, que faz parte de uma religião, que são os testemunhos de Jeová, e é uma religião que tem muitas... como é que eu posso falar? Ela é muito rígida, né? Ela tem umas normas muito rígidas nessa religião que tem que ser seguida. Então, as pessoas que fazem parte dessa igreja têm muitos dogmas, muitas regras que precisa seguir. E o Estado ele tem que respeitar isso.
Por exemplo, o testemunho de Jeová não pode pegar em arma. Tudo bem, o Estado ele defende que você tenha a sua religião, ele não pode intervir nisso. Então, se a sua religião você não pode pegar em arma, então eu não vou obrigar você a pegar em arma. Só que aí a gente tem um negócio chamado alistamento militar obrigatório, que todo homem precisa se alistar, né? Quando completa aí a idade, precisa se alistar no exército, né? E se por acaso for chamado, é obrigado a servir. Aí vamos supor que o testemunho de Jeová é chamado a servir. O que é que vai acontecer? Nesse caso, o testemunho de Jeová vai dizer, ó Estado, você disse que eu tenho o direito de ter minha religião, e eu tenho, eu não posso pegar em arma. Então, se você me obriga a pegar em arma, você está restringindo o meu direito de liberdade de crença. Aí o Estado faz, beleza, mas eu também não posso dizer que você não vai se alistar, não vai fazer essa parte do alistamento militar, porque é obrigatório a todo mundo, não seria justo também com as outras pessoas. Então, o que é que o Estado faz? Ele diz que você vai se alistar sim, mas vai te dar uma outra função que não vai ser pegar em arma. Então, perceba que o Estado ele vai dar uma prestação alternativa para que você nem fique sem cumprir a obrigação que é imposta a todos pela sua religião, nem que você também precise violar a sua crença. Aí, nesse caso, você vai ter que cumprir essa prestação alternativa. Mas se você se recusa a cumprir a prestação alternativa, aí você tem algumas consequências legais. Por exemplo, você pode ter suspensos os seus direitos políticos, se você se recusa a cumprir a prestação alternativa que é fixada pelo Estado. Deu para entender, pessoal? Esse exemplo do testemunho de Jeová é bem mais fácil, né, da gente entender. Aqui eu estou só explicando o que eu já disse a vocês. Vamos para o próximo inciso. Inciso 9. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Aqui está relacionada à liberdade, não só de pensamento, mas também à liberdade artística, de comunicação, por exemplo, jornalismo. O jornalismo ele exerce um papel muito importante na nossa sociedade, principalmente para a gente ter conhecimento do que está sendo feito no país, do que está acontecendo no nosso país. Então, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, nos últimos anos, a gente teve muitos escândalos políticos e que a gente não teria tomado conhecimento se não fosse o jornalismo, se não fosse essa liberdade que a gente tem das comunicações e por não haver censura no nosso país. Então, esse direito está muito ligado principalmente à questão do jornalismo, tá certo? De você poder manifestar ali a sua comunicação de forma ampla, sem que haja censura. Aqui embaixo eu coloquei para vocês, cumpre mencionar que em junho de 2009 o STF decidiu não ser exigível o diploma de curso superior para a prática de jornalismo, pois essa atividade viabiliza profissionalmente a liberdade de expressão e comunicação. Então, perceba como esse inciso é tão importante que até mesmo o STF disse que para você ser jornalista, não é obrigado você ser formado em jornalismo, justamente porque o jornalista apresenta um papel muito importante na questão da liberdade de expressão e de comunicação, tá certo? Então, lembra de memorizar isso daqui, que é independentemente de censura ou licença, e pode cair para você dizendo que a expressão de atividade artística, intelectual e científica e de comunicação depende de censura ou licença. Aí tá errado, porque independe, não vai precisar de censura nem de licença. Tanto é que o jornalista pode ser jornalista sem sequer ter feito uma faculdade de jornalismo. Tranquilo, pessoal? E o inciso 10º vai trazer para a gente que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material, moral, decorrente de sua violação. Aqui o que a gente já vinha falando, pessoal. Dano material, dano moral, dano à imagem, sempre vai ser devido quando a pessoa se sentir violada ali pela liberdade de manifestação de outrem. Então, assim, quando eu falo que são invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra, quer dizer que as pessoas não podem violar a nossa intimidade, não podem violar a nossa privacidade. E aqui eu trouxe para vocês alguns conceitos. Quando eu falo de intimidade e privacidade, eu estou falando de uma esfera mais secreta da vida da pessoa, né? Tudo que diz respeito ao seu modo de pensar, ao seu modo de agir. Direito à honra está relacionado com o sentimento de dignidade e reputação. Por exemplo, se a pessoa está falando mal de mim aí na rua, falando, professora Evelyn não vale nada, professora Evelyn é uma rapariga. Isso vai ferir o quê? A minha intimidade, a minha privacidade ou a minha honra? A minha honra, está ferindo ali a minha honra e vai causar um dano material ou moral? Um dano moral, porque é relacionado a algo subjetivo meu. Agora, se por conta disso eu perco o meu emprego, aí o dano é material também. E o dano à imagem defende a representação que as pessoas
possuem perante si mesma e aos outros. Então, a questão também está muito relacionada à honra, né? A imagem que você passa para os outros. Então, se a pessoa fala, por exemplo, estou falando que eu sou uma criminosa, isso fere a minha imagem, isso fere a minha honra. Então, tudo isso que eu me sentir violada, eu vou ter o direito de entrar com ação e conseguir uma indenização. E essa indenização, ela é cumulável. Eu posso ter tanto pelo dano moral, como também pelo dano material. Cai muito em prova dizendo que é só o dano moral ou só o dano material, e pode ser os dois, tá certo? A depender do caso, o que ficar configurado, você tem direito. Aí eu coloquei aqui embaixo, ó, a violação desses bens jurídicos ensejará indenização pelo dano material, moral ou à imagem, lembrando que são cumuláveis, ou seja, diante de um mesmo fato, é possível que se reconheça o direito a ambas as indenizações, ok? Posso, diante de um mesmo fato, por exemplo, dessa pessoa que estava me chamando de rapariga no meio de uma praça, se gerar um dano material, um dano moral, um dano à imagem, eu vou ter direito a todas essas indenizações. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Finalizando aqui mais um bloco e a gente volta a falar do artigo 5º na próxima aula.